Estava conversando com o irmão e vendo a gratidão dele por aquilo que o Senhor estava fazendo, proporcionando para ele. Aí eu disse para ele: meu querido, eu creio que a gratidão é fruto da satisfação. Aquele que está satisfeito em Cristo é grato. É grato. Porque no Senhor, sem exagero, nós só temos benefícios. Nós só temos benefícios. Então a gratidão é fruto de uma satisfação. Onde não há gratidão, pode haver murmuração. Até disse para esse irmão depois para alguns irmãos que, na realidade, a linguagem dos céus é a gratidão, é a satisfação. E a do inferno é a murmuração. Porque a murmuração não vai entrar no reino dos céus, mas no inferno sim. Que o Senhor nos ajude, continue tendo misericórdia de nós e que nos envolva cada vez mais com gratidão a Ele. Que o Espírito Santo nos conduza a estarmos e sermos cada vez mais satisfeitos e realizados na pessoa de Cristo. Porque é isso que vai determinar toda a nossa conduta, toda a nossa vida, o quanto somos satisfeitos e realizados nele. Mas que o Espírito Santo nos conduz a isso. Eu quero lembrar da palavra de Paulo a Tito, logo no versículo 1, bem no início, Tito 2:1 fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu tenho algo no coração para compartilhar com vocês que o meu desejo, eu tenho certeza de que convém, de que coopera com a sã doutrina do Senhor. Coopera. E lembrando também do que em Atos 2:42 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, então havia por parte dos nossos irmãos da igreja primitiva, uma perseverança, uma insistência diante daquilo que eles ouviam, diante daquilo que eles estavam sendo instruídos, orientados, eles perseveravam. E também Paulo falando a Timóteo, também em 2 Timóteo 3:16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas indo ao final do versículo 17 fala: a fim de, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por falar em homem de Deus, eu queria dar uma palavra para nós, homens. Eu queria, a princípio, trazer uma palavra a cada um de nós, homens, a fim de que nós, homens de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para boa obra. Vamos abrir junto comigo aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Por que eu me lembrei desse versículo? Depois quero citar mais alguns também. Eu, conversando com os companheiros em São Paulo, estava dizendo que, falando sobre o sacerdócio nosso, sobre o nosso sacerdócio, sobre o sacerdócio do homem, sobre o sacerdócio de cada um de nós, primeiramente em nossas casas, como o exercício do nosso sacerdócio faz com que muitos
quero dizer que sem exagero, muitos problemas na igreja diminuam. E como a falta do exercício do sacerdócio do homem na casa, como isso traz problemas para a sua casa e para a família também. Por que eu digo isso? Nós sabemos que, pela graça de Deus, nós procuramos nos exercitar naquilo que as Escrituras nos orientam. Jesus, o próprio Paulo falando a Timóteo, ele fala, estas coisas que você está ouvindo de mim, você transmita isso a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim também, ele diz, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Mas nós sabemos que entre nós temos discipuladores, temos discipuladoras entre nós. Sabemos que não é uma palavra bíblica, mas coopera totalmente com a prática de Jesus e dos apóstolos, que Jesus mandou ir e fazer discípulos. Mas a nós homens casados, eu diria que a nossa responsabilidade vai muito mais além do que um discipulado. Muito mais além do que um discipulado. A Bíblia nos chama a exercermos o nosso sacerdócio em nossas casas. Talvez não sejamos cobrados ao quanto você discipulou a tua esposa, mas o quanto você foi sacerdote na tua casa. E às vezes, por falta do exercício do sacerdócio de alguns homens, algumas irmãs penam, algumas irmãs sofrem, e algumas irmãs têm até mesmo a necessidade de alguém que a ensine, de alguém que a instrua, por falta do exercício do sacerdócio do homem. Não estamos falando contra o fato de uma irmã estar orientando ali outra irmã. Não estamos falando contra isso. Mas contra o não exercício do sacerdócio, isso nós vamos falar. Porque isso contraria a palavra do nosso Deus. Isso é sã doutrina. E aqui em Hebreus 11:7 fala, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, que fala, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Depois segue dizendo, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova de fatos que se não veem. O versículo 5 ou 6, não sei ao certo, aí fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Fala porque é importante, é necessário que todo aquele que se chega a Deus, primeiro, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E aqui diz que pela fé, Noé. Por que pela fé? Porque Noé se exercitou em algo que ele não via. Aliás, se exercitou em algo totalmente contrário àquilo que ele via ao redor dele. Imagine Deus mandando ele construir uma grande barca, como diz algumas versões. Um grande barco. Imaginem o quanto Noé, certamente ele foi caçoado, é isso? Zoado. Imaginem. Está ficando louco. Está Pinel, está 13. Esse aí caducou. Está caduco. Mas pela fé, Noé, ele foi instruído acerca de acontecimentos que não se viam, mas ele se moveu o quê? Em temor.
e movido por santo temor, porque Noé ouviu a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus e em temor ele obedeceu. E em temor ele construiu o barco, a arca. Para quê? Para a salvação da sua casa. Homens, nós, a salvação de nossa casa passa por cada um de nós. A salvação de nossa casa passa por cada um de nós. E aquele que tem fé e teme a Deus, cuida da sua casa. Cuida da sua casa. O temor a Deus que nos leva a cuidar da esposa. O temor ao nosso Deus que nos leva a cuidar dos nossos filhos. Eu estava lembrando em Atos 4, quando fala sobre Pedro e João, tudo começou lá no 3, né, na porta do templo chamada Formosa, quando eles falaram, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Tudo começou ali. Depois foram presos, foram perseguidos, foram presos, e estiveram diante do Sinédrio, enquanto isso a igreja em constante oração por eles. Mas eu só me lembrando do versículo 12 de Atos 4 ali, tamanha a intrepidez de Pedro e João ali, como que dizendo, adendo meu aqui, tá? E é o seguinte, viu? Esse é o seguinte, eu que estou dizendo, não está lá não. E é o seguinte, presta atenção, não há salvação em nenhum outro. Tudo bem que vocês estão nos questionando, tudo bem que vocês querem nos açoitar, tudo bem que vocês nos prenderam, mas é importante deixar claro, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Tal a vida de Cristo na vida destes homens. Mas logo depois disto, o que relata ali? Relata que eles perceberam que eles haviam estado com Jesus. Esses dois aí, para estar falando dessa forma, só tem uma resposta. Eles estiveram com Jesus. Senão eles não falariam assim. Essa é a resposta para nós. É isso que nós precisamos. Antes de qualquer coisa, até mesmo antes do exercício do nosso sacerdócio em casa, estar com Ele. Como Jesus disse em Lucas 10, do 38 em diante, quando Jesus respondeu para Marta, 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 você está inquieta e você se preocupa com muitas coisas. E aí Jesus falou para Marta, Maria escolheu a boa, ou a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O nosso sacerdócio, nós homens, começa na cruz de Cristo. O nosso sacerdócio começa aos pés de Cristo. O nosso sacerdócio começa ali, porque é dali que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. Sabe por quê? Porque Deus não depende da capacidade humana de ninguém para usar um homem. Como não dependeu da capacidade de Pedro e João, porque ali diz que eles eram incultos, eles eram iletrados. Mas aqueles homens tão somente se entregaram nas mãos do Mestre. Vamos nos entregar nas mãos do Mestre. Aí não vai faltar alimento. Aí não vai faltar o exercício do nosso sacerdócio. Aí não vai faltar aquilo que a nossa casa precisa. Aí não vai faltar aquilo que a nossa esposa necessita. Aí não vai faltar aquilo que os nossos filhos necessitam. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa boa parte não nos é tirada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Ele, quem vai impedir? A grande solução passa por nós nos colocarmos nas mãos dEle. Nós nos colocarmos. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca. Vamos aparelhar essa arca. Não estou dizendo que não estão sendo aparelhadas, mas vamos aparelhar essa arca. Vamos cuidar da nossa esposa. Vamos cuidar dos nossos filhos. Pela fé e em temor. Quantos têm fé aqui? Quantos têm fé? As mulheres, abaixem as mãos, por favor. As mulheres. Quantos homens aqui? Tem fé? Aí uma outra pergunta. Quantos temem a Deus? Quantos temem a Deus, o reverencia, o obedece? Pode abaixar a mão. Cuida da tua casa, com fé e com temor. Uma coisa impressionante, que por vezes o não exercício, como eu disse anteriormente, do sacerdócio do homem, isso traz problemas. Problemas que poderiam ser evitados. Se o homem estivesse exercendo de fato o seu sacerdócio na sua casa, como o Senhor manda. E às vezes há daqueles que chegam em nós, quer sejam os pastores, quer sejam os líderes, como se nós fôssemos a solução. É importante deixar claro, nós não somos a solução para ninguém. Nós não somos a solução para ninguém. Não somos nós que vamos resolver os problemas de ninguém. Não somos nós. Nós podemos cooperar com a graça de Deus para que o Espírito Santo conduza todas as situações, mas nós não vamos resolver o problema de ninguém. E há daquelas situações que parece que perpetuam, que não se resolvem. Problema com marido e mulher que não se resolve. Aí eu nos perguntamos, será que a cruz de Cristo não é o suficiente? Será que não estaria faltando cruz aí? Será que não está faltando da vida de Cristo? Porque é impossível, irmãos, alguém que está ali, como Jesus disse para Marta, que Maria havia escolhido a boa parte, como aqueles homens que disseram, não, esses andaram com Jesus, é impossível que não seja transformado. Lembro aqui de 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, nós de vez em quando somos transformados. Nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então é impossível alguém aos pés de Cristo não ser transformado. Problemas que se perpetuam, que não se resolvem, não seria falta de Cristo? Não seria falta de temor a Deus? Não seria falta da cruz de Cristo, onde ali um dia nós aprendemos que de fato é bíblico, né? Nós renunciamos a tudo quanto temos, né? Nós perdemos a vida. Será que não é o suficiente a cruz de Cristo? Então nós cremos que no exercício do sacerdócio do homem no lar, muitos problemas vão deixar de existir. Logo, muitos problemas vão deixar de chegar aos líderes da igreja nas casas, muitos problemas vão deixar de chegar aos pastores. Por quê? Porque está ali o casal, em fé, temor diante de Deus, buscando as soluções nele. Agora, uma coisa interessante, isso mesmo que eu estou falando aqui, não exatamente igual, compartilhei no último encontro geral em São Paulo, mas eu usei uma expressão para as irmãs, que depois eu vou usar essa expressão agora, mas depois eu falo das irmãs. Eu disse, irmãs, facilitem. Eu disse, irmãs, facilitem o exercício do sacerdócio do marido. Irmãs, não compliquem. Irmãs, sejam simples. Aí lembrei ainda em Atos 4, quando fala que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, e Deus não depende da capacidade do homem para agir no homem, porque pode ter daqueles homens que falam, não, mas eu
Eu não tenho graça para o ensino. Não, mas minha esposa é mais letrada do que eu. É mais letrada do que eu. A capacidade de Deus, ela não se manifesta na capacidade humana. Ela não se manifesta. Depende dele. Não importa se é iletrado. Aquela frasezinha que a gente há anos usa, né? Tipo, que está na apostilinha, né? Que aqueles que são girafas, eles têm que se curvar para comer junto com os cordeirinhos. Graças te dou, ó Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos. Deus se revela aos pequeninos. Irmãs, facilitem essa via de acesso do marido com a tua vida. Facilitem. De repente pode ter, eu disse aqui, aquelas que são mais letradas que os maridos. Seja pequenina. Seja pequenina. Seja pequenina. Aí Deus vai agir. Aí Deus vai agir. E agora quanto aos homens que de repente possam pensar ou dizer, não, mas eu não tenho graça, eu não tenho jeito para a coisa. A resposta é os pés de Cristo. Pedro e João eram homens iletrados. Eram homens iletrados. Qual a dificuldade, por exemplo, de um homem, nós casados aqui, qual a dificuldade de no mínimo, nós chamarmos a esposinha, amor, querida, como eu digo para minha baixinha, vamos orar? Qual a dificuldade para nós fazermos isso? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade para nós sentarmos com a esposa, com os filhos? Tá, não sabemos ensinar. Mas Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Vamos ler as Escrituras. Que a palavra de Deus, ela por si só, ela é viva e eficaz. Por si só. A palavra de Deus é poderosa. É poderosa, como diz Tiago 1:21, bem ao final fala, para salvar as vossas almas. É poderosa, como diz Salmo 119:50, ali fala, o que me consola no dia da minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É poderosa que também o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então qual a dificuldade de, no mínimo, nós homens, lermos as Escrituras com a esposa? Qual a dificuldade? Aí eu pergunto, a dificuldade está em você? A mulher tem dificultado? Não tem facilitado esse acesso? Mas qual a dificuldade? 1 Pedro 3,7. Primeira Pedro 3,7. O início fala, marido, vós igualmente. É porque um pouco antes ele estava falando das mulheres, né? Do papel da mulher, como elas procediam, como fazia Sara. Aí ele fala, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a de vez em quando com dignidade. Tratai-a de vez em quando com honra. O respeito não precisa ser sempre. Trata ela de vez em quando com respeito. Mesmo porque você é o cabeça, então, se você tratar com respeito ou não, então trata de vez em quando. É isso que diz aqui? Trata-a com dignidade. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então é possível orações serem interrompidas.
Quando não há exercício do sacerdócio em casa, é possível uma oração ser interrompida. Quando não se trata a esposa com dignidade, é possível a oração ser interrompida. Quando não se vive a vida como do lar com discernimento, é possível a oração ser interrompida. Mas ele fala, igualmente, maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento. Sejam sábios. Na NVI fala, sejam sábios no convívio com as suas esposas, com suas mulheres. Irmãos, eu pergunto, isso é sã doutrina? Isso é sã doutrina? Isso é sã doutrina? Nós homens, isso é sã doutrina? Isso é sã doutrina. Sã doutrina, inclusive, como diz Atos 2,42, para perseverarmos. E foram os apóstolos instruídos pelo Espírito Santo que nos deixaram relatado esse ensino. Maridos, vivam a vida como do lar com discernimento. E tenham consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil. Tratem ela com dignidade, com honra, com respeito. Porque nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Nós homens, nós não somos uma casta especial. Pelo fato de o Senhor nos ter colocado como cabeças em nossas casas, nós não somos diferentes. Nós somos herdeiros da mesma graça de vida, o mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós, foi derramado pela nossa esposa e vice-versa. Portanto, abaixo o machismo, abaixo o autoritarismo. Quando alguém tem a necessidade de mostrar em sua casa, não, porque nessa casa mando eu. Está faltando alguma coisa aí. Está faltando alguma coisa aí. Porque a autoridade é de acordo com o nosso serviço. A autoridade, o que respalda a autoridade é o quanto nós amamos a nossa esposa. E o quanto nós cuidamos e zelamos por ela. Jesus, certa ocasião, disse em João 13 ali, né? Olha, eu estou lavando os pés de vocês aqui, né? E Jesus falou, e se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, Jesus disse, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. A autoridade de Jesus foi pelo serviço. Primeiro Ele nos serviu. Primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele se entregou por nós. Nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Não teria como. Ou seja, então toda autoridade é com base no reconhecimento. Não é pela imposição. E numa casa onde a autoridade do marido é reconhecida, ele não precisa se impor, porque a esposa vai estar satisfeita, porque a esposa vai estar realizada. Portanto, maridos, essa é uma palavra de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós. Quanto ao nosso sacerdócio, eu faço uma pergunta para você pensar. Para nós pensarmos. Como está o exercício do nosso sacerdócio? Pensa aí. E mulheres, deixem eles pensar à vontade, tá? Não teçam nenhum comentário. Nem mesmo interior. Nem mesmo interior. Não teçam, quando eu falei nem mesmo interior, eu lembrei de Sara. Lembrei de Sara. Quando o anjo veio falar que Sara ia ficar grávida, né, que Abraão ia ser pai e tudo mais, Sara estava dentro da tenda. E Sara teceu ali um comentário interior, né? Que ninguém viu. Mas Papai do Céu viu. Como é sério isso, né, gente? Como é sério isso. Então não teçam nenhum comentário, nem mesmo que seja interior. Mas, maridos, como está o nosso sacerdócio? Lembrando de Efésios. Não precisa abrir não, Efésios capítulo 5 ali, quando fala
Aí nós estamos falando para os homens ali, então nós homens só vamos pegar a parte que nos cabe, e as mulheres não vão pegar a nossa parte, vai pegar a parte que cabe a ela somente, né? Quando fala da mulher ali, tá vendo só o que a Bíblia diz? Quando precisa dizer isso, costumo dizer, tem boi na linha. Tem boi na linha, tem alguma coisa aí destoada. Tem alguma coisa que não confere, pegando uma expressão de Paulo a Timóteo, não confere com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não confere. Não confere. Mas o versículo 23 de Efésios 5 fala: porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Depois, Paulo também fala ali em Efésios 5, fala sobre a importância do marido lavar a mulher com a lavagem de água pela palavra de Deus, para que a santificasse. Ou seja, santificar a esposa pela lavagem de água, pela palavra de Deus. Não é a nossa palavra, não é o nosso muito falar, não é o nosso muito argumentar. Onde precisa de muito argumento, tem boi na linha. Mas é responsabilidade nossa, homens, cuidar da nossa casa. Cuidemos da esposa, cuidemos dos filhos. E muitas das vezes, como eu disse, a igreja sofre com isso. A igreja sofre com isso. Há daqueles que filhos se perdem. Filhos se perdem. Não estamos generalizando, por favor. Mas há daquelas famílias que filhos se perdem por falta do exercício do sacerdócio do homem no lar. Pelo fato do homem não conduzir a casa, pelo fato do homem não conduzir a esposa, pelo fato do homem não conduzir os filhos. Aí se perdem. Não há harmonia no lar, porque o homem não sabe conduzir a esposa. Muitas das vezes não há harmonia do lar, porque o homem não vive harmoniosamente aos pés de Cristo. Porque é impossível alguém que está aos pés de Cristo não ser transformado. Uma certa ocasião, quando eu estava ensinando também, em São Paulo, já ouvi aquela expressão, não, mas tem pavio curto. Eu diria que quanto mais curto, mais fácil de apagar, não é verdade? Não é verdade? É curto, não tem trabalho. Bastou fazer assim. Se tem pavio curto, não é o Espírito Santo que está agindo. Ou se age nesse ímpeto, né? Porque todos nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Então não tem temperamento de um homem, ou de qualquer um de nós aqui, que possa nos justificar diante de Deus. Meu marido é forte. Como você, homem, é conhecido pela tua esposa? Como você é conhecido pela tua esposa? Você é conhecido como um homem dócil? Você é conhecido como um homem que respeita a tua esposa? Você é conhecido como um homem que honra a tua esposa? Você é conhecido como um homem carinhoso? Não, mas eu sou assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim, então isso foi o que eu recebi. Temos que nos despojar de tudo isso. De tudo aquilo que recebemos da herança. Quer seja de familiares, de pais, quem quer que seja, nos despojar de tudo isso. E nos revestirmos da cruz de Cristo. Como você é conhecido? Responda isso para você mesmo. Como você acha que você é conhecido? Como você acha? Eu acho que a tua resposta é que vai te levar a uma busca, se necessário, lógico, né? Se necessário. Não podemos generalizar nada, mas é importante que a vida de Cristo seja aquilo que nós mostremos. Se não é a vida de Cristo em nós que está sendo realçada, irmãos, nós temos que buscar isso aos pés dele. Aos pés dele. Jesus, manso e humilde. Jesus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus,
mas antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, e sendo obediente, ele foi obediente até a morte de cruz. Portanto, antes disso o apóstolo diz: tenho em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. É esse sentimento que deve permear as nossas vidas. Paulo falando a Timóteo, ele falando em 1 Timóteo 4,16, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele fala: continua nestes deveres. Aí ele diz ao final: porque fazendo assim, se você fizer assim, fazendo assim salvarás primeiro tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Primeiro fala: tem cuidado de ti mesmo. Eu gostaria de associar esse versículo com o que diz Deuteronômio capítulo 6. Eu acho que é o versículo 6 e 7. O contexto ali a gente sabe, né? O Senhor dizendo, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E em dado momento ele fala: estas palavras que hoje te ordeno, primeiro, estarão no teu coração. Depois fala: tu a inculcarás a teus filhos. Quero associar 1 Timóteo 4,16 com Deuteronômio 6, 6 e 7. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mas o início: tem cuidado de ti mesmo. Aí Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje te ordeno, primeiro estarão no teu coração. Nós homens aqui e agora, nós só podemos dar aquilo que temos. Eu não posso, por exemplo, dar 1 milhão para vocês. Eu não tenho. E pode abaixar isso para quase 1 milhão. Eu não tenho. Eu só posso dar aquilo que tenho. Nós homens, nós só podemos dar para nossa esposa aquilo que temos. Agora, o que temos é o suficiente para o alimento dela? O que temos é o suficiente para que ela esteja satisfeita, realizada em Cristo, em você? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A proporção do quanto a palavra de Deus está em nós, esta é a proporção na qual nós vivemos e transmitimos. Essa é a proporção. Está faltando palavra de Deus? Vamos aos pés dele. Está faltando o que nos falta? Vamos a ele. E ele vai nos dar, ele vai nos acrescentar. Elas estarão primeiro no teu coração. O quanto, Colossenses 3,16, está claro e vivido em nós homens. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O quanto a palavra de Cristo está habitando em cada um de nós. Ou estamos satisfeitos com o que temos? E corre o risco de nós estarmos satisfeitos e a esposa não. Corre o risco de nós estarmos satisfeitos e a esposa sendo penalizada. Corre o risco de nós estarmos satisfeitos e os filhos colhendo as consequências. Por quê? Só podemos dar aquilo que temos. Primeiro, estar em nós, como Paulo disse. Tem cuidado de ti mesmo. Cuidemos de nós. Não é uma apologia ao egoísmo. Primeiro nós. Vamos usar essa expressão. Primeiro nós. Vocês estão entendendo? Primeiro nós. É nós. Primeiro nós. Aos pés de Cristo. Primeiro nós. Buscando ao Senhor. Primeiro nós. Mateus 6,6. Fechando a porta. Orando ao Pai que nos vê em secreto, e o Pai que está em secreto, e o Pai que nos vê em secreto, nos recompensa. Eu costumo dizer, a maior recompensa que aqui estamos falando para os homens, a nossa recompensa que nós podemos ter
é desfrutarmos da vida de Cristo. Sejamos caçadores dessa recompensa. Primeiro nós, para que depois a nossa vida possa impactar a esposa e filhos. Para que a nossa casa seja um manancial da presença de Deus. Sabe, para que os atritos, conflitos e todos os itos que possam surgir sejam resolvidos em Cristo. Sejam resolvidos em Cristo, debaixo de santo temor. Santo temor. Todos nós homens que sejamos movidos por temor a Deus. Como o autor, como Salomão disse ao final da vida dele. Eu acho que é Eclesiastes 12, não lembro. A suma é, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Você teme a Deus? Você, nós aqui homens casados, nós tememos a Deus? Que esse temor nos conduza a cuidarmos e a zelarmos pela vida da nossa esposa em nossa casa. Essa é a doutrina do Senhor. Essa é a doutrina do Senhor. No mundo aí, prega-se o machismo. Não, no mundo aí fala, não, você tem que trazer tua esposa na rédea mesmo ali, né? Isso é mundo. E como, infelizmente, o mundo, por vezes, tem entrado no meio da igreja. Como dizia minha mãe, não é de hoje. Como tem entrado no meio da igreja. Conceitos mundanos, conceitos humanos e conceitos, por vezes, diabólicos têm entrado no meio da igreja. Ame a tua esposa, sirva a tua esposa, cuidando dela. Dê a ela o que ela precisa, até mesmo ao ponto dela não precisar de uma discipuladora. Seja o discipulador. Muito mais que isso, seja o sacerdote na tua casa. Sejamos, porque disso, do nosso sacerdócio, Deus vai requerer isso de cada um de nós. De cada um de nós. Pela fé, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Pela fé e o nosso temor a Deus, vamos cuidar da nossa casa. Vamos salvar a nossa casa. Vamos buscar cooperar com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que a nossa esposa, família, sejam salvos. Eu só vou citar, Jó capítulo 1, ali fala, Jó capítulo 1 é o versículo 5 que eu vou citar, mas ali fala acho que dos muitos filhos que Jó tinha, acho que eram 7 homens e 3 mulheres, e eles tinham o costume de fazer os seus banquetes, se reunir em família. Como é gostoso, né? Reunir em família, os irmãos todos juntos, né? Aí já vem os sobrinhos juntos, tá? Então eles tinham esse costume. Mas aí o versículo 5 fala, decorrido o turno de dias de seus banquetes, depois dessa festa em família, tudo que havia, os 10 filhos, né, entre os homens e as mulheres, banqueteando-se, né? Então, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Agora, interessante o que diz adiante. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia... Então, Jó chamava os seus filhos, Jó os santificava, Jó se levantava de madrugada, porque ele fazia isso, pois dizia, talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Talvez. Sabe o que Jó estava fazendo? Manutenção preventiva. Só tem a corretiva quando tem desgaste. Não é verdade? Eu acho que eu estou certo, né? Ou seja, é importante a preventiva para não ter o desgaste. Imagina uma máquina. Se não tem a manutenção preventiva, o desgaste vai chegar mais rápido e o desgaste pode ser maior. Por exemplo, nós que temos carro. Acho que não precisa colocar água no motor, não. Acho que não precisa, não. Para quê? Não vamos colocar óleo, não. Vamos inovar agora, vamos inovar. Não, esse óleo,
sei lá, 40, sei lá como se fala o óleo. Aí vamos fazer assim, vamos colocar óleo de soja que é mais barato. Óleo de soja. Óleo de soja não é bom nem para o organismo humano. Nem para nós. Imagina. Vamos dar uma inovada. Irmãos, a palavra de Deus é o suficiente. Não precisa de nenhuma inovação. Vamos então somente aplicá-la como ela tem que ser. Como ela tem que ser. Vamos fazer manutenção preventiva, para que não seja necessária a corretiva. Para não haver correção, vamos prever. Pois dizia em seu coração, talvez tenham meus filhos blasfemado contra Deus e pecado em seu coração. Talvez. Então, por precaução, vamos já santificar. Vamos já santificar. Nós homens, façamos a manutenção corretiva em nossas casas. Amém? Quantos de nós homens cremos que isso é palavra de Deus? Não precisa levantar a mão não agora. Quantos de nós vamos entrar por esse caminho? Quantos de nós vamos nos empenhar por um zelo maior ainda a nossa casa? Quantos de nós vamos cuidar da nossa esposa? Aliás, como Paulo fala em Efésios 5, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantos de nós? Pensemos naquilo que eu disse. De fato, muitos problemas não seriam evitados se todos os homens de fato exercessem o seu sacerdócio em casa. Vocês concordam comigo que muitos problemas poderiam ser evitados? Problemas entre os casais, problemas de pais com os filhos e filhos com os pais. Malaquias fala lá que antes que viesse o grande dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, né? E converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele diz, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Vamos nos converter ao coração da nossa esposa? Vamos, irmãos? Vamos enxergá-la de fato como temos que enxergá-las? Como parte mais frágil? Enxergá-las de fato como temos que enxergá-la, como herdeiros da mesma graça de vida? Vamos apacentar, vamos pastorear, vamos orientar e, quando necessário, vamos direcionar também. Só que essa direção parte de uma atuação de reconhecimento, e a esposa, tá bom, querida, você falou, ela não retruca, porque também é temente a Deus e porque reconhece a autoridade do Senhor na vida do marido. Amém, irmãos? Provérbios 14, 1. Nós vamos combinar algo aqui. Mulheres, não cobrem o seu marido. Está vendo lá o que foi dito? Muitas mulheres perdem por não serem sábias diante de Deus. Eu diria, muitas famílias perdem por não ter uma mulher sábia em casa. É o que diz Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Na Bíblia Viva, esse versículo diz o seguinte: a mulher sábia faz do seu lar um paraíso. Mulheres, alô? A mulher sábia faz do seu lar um paraíso. Mas a tola, é o que diz aqui, sozinha, isso é na versão da Bíblia Viva, estraga a vida da sua família. Não precisa muito para uma casa ser destruída, basta uma mulher tola em casa.
É o que diz as Escrituras, tá, gente? Essa palavra tola é que eu estou usando a Bíblia aqui, tá? Por favor. Por favor. Não estou dizendo que vocês são tolas. Mas toda aquela que não é sábia no lar é tola, a Bíblia fala. Não estou dizendo, mas a Bíblia fala que quem não age com a sabedoria dele é tola. Então não sou eu quem diz, é o Papai do Céu. Papai do Céu. Eu não vou entrar nesse campo, nesse mérito não. Como dizia minha mãe, Deus o livre. Deus o livre. Então, Deus o livre. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a derriba. Na linguagem de hoje, que eu creio que há muitas aí também, fala: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo, destrói com as próprias mãos. Ou seja, a falta de sabedoria é falta de juízo. É falta de juízo. Irmãs, como eu falei antes, facilitem o exercício do sacerdócio do marido. Sejam sábias. Se permitam ser apacentadas. Se permitam ser pastoreadas. Se permitam ser conduzidas. Se permitam ser orientadas. Se permitam ser direcionadas. Se permitam, porque isso é fruto de uma mulher que teme a Deus. Quem não entra por esse caminho, falta temor a Deus. Falta reverência. Quero, entretanto, que saibais ser Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher. As Escrituras diz. Deus não nos colocou por cabeças para exercermos o autoritarismo, mas para sim exercermos a autoridade que vem de Deus. A palavra de Deus passa em nossa casa primeiro por nós homens. Nós somos a voz de Deus em casa. Pode parecer estranho dizer isso, mas a palavra de Deus passa por nós. Passa pelo homem. Mas a mulher tem um papel fundamental nessa relação em casa. Tem um papel fundamental para que ela proceda com sabedoria, com temor diante de Deus, para que não destrua a casa. A mulher sábia faz do seu lar um paraíso, mas a tola com as próprias mãos estraga a família toda. Mulheres casadas, sejam sábias no trato ao marido. Sejam sábias no trato aos filhos. Sejam sábias no trato aos filhos. Como muitas das vezes crianças, adolescentes arrastam problemas de infância. Eu fui um desse. Por muitas das vezes não ter uma mãe sábia. Por muitas das vezes não ter uma mãe que não temia Deus. Depois veio a temer. Mas eu fui um desses que na minha adolescência, por sinal, precisei de psicólogo e de psiquiatra por conta da minha infância. Coisas que eu trazia de lá. Até depois de casado, já casadinho, pai da Lívia, fazendo terapia com psicólogo e psiquiatra. Por quê? Porque faltou esse ambiente, irmãos. Faltou esse ambiente divino na minha infância. Temamos a Deus para que os nossos filhos cresçam debaixo do temor do Senhor, porque é palavra de Deus, é promessa de Deus que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Porquanto, quando nós nos exercitamos nisso, a responsabilidade é dele, porque foi ele que falou. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É a palavra de Deus, ensina. Em outro momento nós vamos falar sobre isso. Mas, irmãs, não dificultem, facilitem o exercício do sacerdócio dos maridos. Não sejam tolas. Não sejam tolas. Sejam tementes a Deus e pela fé se sujeitem ao sacerdócio do marido. Queria lembrar versículo conhecido também. 1 Pedro 3, 3 e 4.
que fala: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como adereço de cabelo, como frisar de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. Unido ao quê? O homem interior, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo diante de Deus. Porque isso é de grande valor diante de Deus. Uma pergunta para vocês, irmãs, queridas irmãs. Vocês são mansas? Vocês são tranquilas? Uma outra pergunta. Vocês descansam na palavra do marido? Porque se não é mansa, se não é tranquila, e se tem dificuldade em descansar na palavra do marido, está indo contra a doutrina de nosso Senhor. Aí não pode ter a graça de Cristo aí. O apóstolo não está dizendo que é proibido a mulher se aparatar. Estou brincando. Se enfeitar. Não. Mas ele fala que não seja esse o foco. O que é exterior. Mas seja o interior. No incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso tem grande valor diante de Deus. Quer se enfeitar para o marido? Se enfeita. Se enfeita mesmo. Para ele. Para ele. Eu lembrei de algo desse para ele aqui, eu vou. Anos atrás, eu lembro que, conversando com a Márcia, aí a Márcia foi conversar com uma irmã que sabe, estava com um decote, um decotão, vamos dizer assim. Aí a Márcia, ao conversar com essa irmã, ela falou: não, mas eu faço isso para o meu marido. A Márcia falou: mas então faz isso para ele, lá na tua casa, porque eu tenho marido também. Às vezes, né, eu costumo dizer que parece que há algumas ocasiões, só abrindo um parênteses, né, no que diz respeito às mulheres, há algumas ocasiões parece que são liberados determinados trajes. Ah, vai para um casamento? Não é casamento. Qual o problema usar um decote? Vai para um casamento? Qual o problema usar uma roupa bem curtinha? Por mais que alguém possa querer trazer uma explicação, nunca vai haver uma justificativa. Sabe, para que nós não sejamos motivos de escândalo e nem de tropeço, que ninguém seja. Então não há ocasiões que de repente alguém pode se dar ao luxo de, não, eu vou, a mulher falando, é lógico, né? Eu vou colocar um decote diferente aqui. Quer usar decote? Até menos que isso, faz para o teu marido. Na igreja de Deus, não. Quer usar uma roupinha mais curtinha, tudo mais? Faz para o teu marido, não na igreja de Deus. Não na igreja de Deus. As mulheres, pegando a palavra de Paulo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você. Cuida de você e do teu marido, que é o que Paulo diz, as orientações de Paulo a Timóteo. A mulher salvar-se-á, a mulher será realizada, a mulher será satisfeita no seu papel de esposa e mãe. É aí que entra a satisfação da mulher. Entra a satisfação da mulher. Mas, mulheres, isso é sã doutrina. Isso é sã doutrina também para vocês, mulheres. Entrem por esse caminho. Mulheres, levanta as mãos, as mulheres. Eu vou abaixar a minha. Casadinhas, bonitinhas, né? Entrem por esse caminho. Vocês temem a Deus? Temam a Deus se sujeitando ao marido de vocês. Temam a Deus amando o seu papel de esposa e mãe. Temam a Deus abandonando todo e qualquer conceito do mundo.
feminismo, quer entrar no meio da igreja, temam a Deus abandonando tudo isso. Deus não te chamou para ter uma carreira promissora, por mais que algumas possam ter, mas Deus não te chamou para ter uma carreira promissora. Deus te chamou para ser esposa e mãe. Deus te chamou para cuidar do maridinho, da casa e dos filhos. Deus te chamou para isso, que o foco seja o Senhor e não os conceitos do mundo. Abaixa o feminismo, que por vezes quer entrar no meio da igreja, e as mulheres querem ter seu espaço. Como é lindo, como é maravilhoso, como é prazeroso ver num lar uma mulher que descansa na palavra do marido. Mas como é horrível, como é terrível e como é doloroso ver no lar uma mulher que não descansa na palavra do marido. É totalmente contrário à doutrina do nosso Senhor. Vamos perseverar nessa doutrina, irmãos. Nós homens e as irmãs. Irmãs, vocês creem que essa é uma palavra de Deus para vocês? Amém? Amém. Entrem por esse caminho. Não estou dizendo que vocês não estão, por favor. Por favor, aí seria uma tolice minha. As que já estão, continuem, aprimorem. Esses que não estão, entrem, em nome de Jesus. Porque senão vai faltar a graça de Cristo. Digo a vocês o mesmo que Jesus disse para Marta. Maria escolheu a boa parte e essa parte não vai ser tirada. Na medida que vocês, mulheres, estiverem aos pés de Cristo, vocês vão receber toda a transformação que vocês precisam. Falamos aos homens, falando de repente, homem que de repente tem um pavio curto, né? Mas o que dizer de mulheres que podem ter, não devem, mas têm pavio curto? É aquilo que falamos, quanto mais curto, basta um apertãozinho de dedo, apaga o pavio. Mas basta a ação do Espírito Santo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne, irmãos, sempre vai militar contra o Espírito. O Espírito contra a carne, porque são opostos. Não se batem. Mas na medida que nós nos enchemos de Cristo, o que vai transparecer é a vida de Cristo. Portanto, é impossível um lar não ser transformado se ambos não estiverem voltados para Cristo. É impossível um relacionamento não ser transformado, restaurado, renovado, estando aos pés de Cristo. É impossível. Precisa de restauração no casamento? A resposta é Senhor Jesus. Precisa de renovação? A resposta é Senhor Jesus. O que precisa no casamento? Jesus. É Jesus, é cruz, é renúncia. Mas só renuncia e só perde a vida quem encontrou essa pérola de grande valor. Portanto, aquilo que nós precisamos, irmãos, no nosso casamento, está em Cristo Jesus. Eu citei bem no início Hebreus 11:1. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam e a prova de fatos que se não veem. Agora, se não tivermos convicção, nós não vamos entrar por esse caminho. Se nós não tivermos convicção do que a palavra de Deus é em nós, nós não vamos entrar por esse caminho. Se nós homens não tivermos convicção daquilo para o qual Deus nos chamou, nós não vamos exercermos o sacerdócio. Se nós, pais, homem e mulher, não tivermos convicção, nós não vamos disciplinar os nossos filhos. Não vamos. Se a mãe, se a esposa não tem convicção daquilo para a qual Deus a chamou, não vai entrar por esse caminho, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. E por vezes, uma palavra ensinada ou ministrada, como esta e como tantas outras, pode passar desapercebido. Pode não ter o devido peso e o devido valor, porque não tem fé, porque não tem convicção.
porque os olhos não estão plenamente iluminados na pessoa de Jesus. A palavra sem aplicação, ela perde a força. A palavra sem aplicação, ela perde a força. Se torna como que uma fábula. Talvez como que um dito. Olha, eu já ouvi dizer que tinha lá um tal de Noé, que ele era um homem de muita fé. Um homem, né? Tipo, a palavra perdendo a força. Que ele era um homem de muita fé e, na realidade, até está escrito que ele, por ser um homem que tinha fé, ele tinha até temor a Deus também, viu? Ele construiu um barco. A palavra sem aplicação perde a força. Todos nós temos que entrar por esse caminho da aplicação. Da aplicação quando do exercício do nosso sacerdócio, a aplicação quando das mulheres, a sujeição aos maridos, ao amar ser esposa e mãe, a aplicação quando aquilo que é humano nós deixamos de lado, a aplicação quando uma psicologia moderna diz, não falando contra a psicologia, mas contra a psicologia que vai contra a palavra de Deus, nós falamos contra, deixando claro isso. A aplicação quando a psicologia moderna diz, não, você não pode usar a vara no teu filho, eu ia falar no teu marido. Deus o livre, né? Exatamente. Ah, Deus, perdão. A psicologia que diz que um pai, uma mãe, não pode usar a vara na criança, senão ela pode crescer traumatizada. A palavra sem aplicação perde força. A criança entregue a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Castiga teu filho enquanto há esperança. Castiga teu filho para que você possa livrar a alma dele do inferno. Castiga teu filho não ao ponto de exceder, ao ponto de matá-lo. Não precisa matar, mas castiga. Não vai exceder, mas tem que doer. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O próprio Jesus, o próprio Deus na pessoa de Jesus em forma humana, esteve entre nós e foi ferido. Aí vem a psicologia moderna e fala, não castiga não usa a vara não, isso é do inferno. E às vezes essa psicologia moderna que é do inferno, está entrando no meio da igreja, que tem pais que são frouxos. Tem pais que são fofinhos. Se Deus quiser eu vou falar sobre isso amanhã, numa outra ocasião. Tem pais que são fofinhos. Tem pais que têm a dó, que é uma dó humana. E a dó não coopera com o propósito de Deus. Então, a palavra sem aplicação perde a força. E o que nós vamos fazer com a palavra? Vai se tornar uma fábula para nós? Ou nós vamos entrar por esse caminho da aplicação? O que nós homens vamos fazer com o nosso sacerdócio? Vamos estar e entrar nesse caminho ou vai ser simplesmente mais uma palavra ministrada? O que as mulheres vão fazer com o exercício do seu papel como esposa e mãe? Vão entrar por esse caminho, estar e entrar por esse caminho? Ou vai ser simplesmente mais uma palavra ministrada? Ah, lá no retiro de Páscoa, teve alguém que falou lá, como que é o nome daquele moreninho lá? Estou economizando tinta, né? É palavra boa, né? Mas qual foi a palavra mesmo? Eu me lembro. Ele falou de um tal de Noé lá. Falou da mulher. Aí o homem lembra. Ele deu uma palavra para as mulheres, né? Eu lembro até que ele falou Provérbios 14:1. Aí a mulher lembra. Não, ele deu uma palavra. Deu uma palavra para você, ó. Mas o que nós vamos fazer com essa palavra? Vai ficar aqui ou vai descer aqui? Se descer aqui, o que vai de fato dizer que desceu aqui,
vai ser a prática. Vai ser a prática. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu digo de todos nós. De todos nós, para que a palavra de Deus, até usando uma expressão que Paulo fala a Tito, embora falando para as mulheres ali, falando da sã doutrina, para que a palavra de Deus não seja difamada. Que Deus nos livre de difamar a palavra de Deus. Lá, falou dos filhos de tal, olha lá o filho dele, olha lá. Ó. Que Deus nos livre de sermos permissivos. Que Deus nos livre de sermos permissivos. E com isso haver permissividade em nossas casas, os nossos filhos. Que Deus nos livre de termos filhos que mandam em nós. Que ditam a última palavra. Ah, não, mas ele é assim mesmo. É assim mesmo nada. A estutícia está ligada no coração da criança. Aliás, a criança pode nascer no lar onde o pai e mãe sejam, vou até usar uma expressão aqui, seja o pescoço, depois dele só Deus. Pode nascer num lar onde os pais são assim, ó, exemplo em tudo. Isso não tira a estutícia da criança. Não tira. A estutícia da criança é tirada segundo as Escrituras. Na vara, no ensino, no conduzir a criança. Então, pais, agora eu digo para nós, tomemos cuidado. Terminando aqui, só lembrando, eu só vou citar que é Mateus 2, de 13 a 23, mas ali fala quando, depois que Maria, Jesus foi gerado no ventre dela pelo Espírito Santo, aí o anjo do Senhor, depois que Jesus nasceu, aí Jesus fala para José, olha, foge outro sim, esse outro sim, eu que estou falando, foge, porque Herodes vai querer, estou resumindo aqui, né? Herodes vai querer matar seu filho, vai querer matar todas as crianças, foge. E que José faz com Maria? José, ele prontamente, ele foge. Aí eu pergunto, se José não tivesse obedecido, José tinha visto Herodes querer matar as crianças? Não, mas José obedeceu e fugiu. E se José não tivesse fugido? Irmãos, nós temos que estar dispostos a fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, tudo aquilo que o Senhor nos pedir para a salvação da nossa casa. Tudo. Algumas casas certamente já foram destruídas. Casas até mesmo de pessoas que andavam conosco foram destruídas porque não ouviram. Não vou dizer não ouviram. Ouviram e não obedeceram à voz do Senhor. Casas já foram destruídas. E o que dizer daquelas que podem estar a caminho da destruição por não dar ouvidos à palavra de Deus? Precisamos estar dispostos a ouvir a Deus em prol da nossa família. Se for o caso, até mesmo abandonar projetos. Se for o caso, até mesmo abandonar sonhos por conta de nossa família. José era um marceneiro na época, carpinteiro, né? Sei lá, de repente ele poderia ter o seu showroom montado lá, né? Tinha lá o showroom de tudo aquilo que ele fazia, tinha lá a oficina dele, tinha a clientela dele, e de repente o anjo fala, foge, sai daqui. Nossa, Senhor, e o meu showroom? E a minha clientela? Senhor, e o que eu já fiz, já tenho aqui já prometido? Deus proverá. Aí de repente Deus fala com alguns de nós, conosco, e de repente a gente fala, Senhor, mas e o meu showroom? Senhor, e o meu trabalho? Senhor, e tudo isso que eu conquistei ao longo dos anos,
com o meu suor. Suor esse que só foi permitido porque Deus permitiu. Né? Esforço esse que só teve porque Deus deu, porque Deus permitiu. Então, em prol da salvação de nossas casas, nós temos que estar dispostos a fazer o que for preciso. O que for preciso. Quando, como eu citei Provérbios 22:6, ali fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Quando aplicamos o que ele está mandando, o resultado é responsabilidade dele. Quando aplicamos o que ele está mandando, o resultado é responsabilidade dele. É ele que está mandando. Se ele está mandando vai, vai. E o resultado é com ele. O sustento é com ele. Ah, não é porque, Senhor, mas hoje eu estou trabalhando na área na qual eu estudei, levei alguns anos para fazer a faculdade, um pós-doutorado e tudo mais, mas, Senhor, e agora? Não somente o agora, como depois, é responsabilidade dele. Basta obedecer o que ele mandou. Por exemplo, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. É uma palavra de Deus. E quando crescer, não vai se desviar dele. Mas quando eu aplico a palavra de Deus na minha casa, o resultado, a responsa é dele. Porque ele mandou. Ele mandou. Portanto, nós temos que descansar na palavra dele, irmãos. Ensinar é treinar, dedicar é instruir. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui, que eu tenho dito aqui, sinceramente, diante de Deus é com temor. Porque, como a gente sempre fala, o meu telhado é de vidro. Eu sou homem também. Como diz em Tiago, né, falando sobre Elias, né? Eu sou homem sujeito às mesmas coisas. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e as nossas casas sejam ganhas para Ele, a cada dia, a cada momento. Mas, irmãos, sem exagero dizendo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Que esse sem mim comece primeiro em nós homens. Mas que o sem mim estejam nas mulheres. E estando nos homens e nas mulheres, isso vai estar nos filhos. Porque isso vai refletir na vida dos filhos. E os filhos vão viver. E os filhos vão desejar essa vida. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Há muitos anos atrás, a Priscila era pequena. E se eu digo, não trago comigo nenhuma auréola, acho que eu já disse isso aqui em alguma ocasião. A Priscila entrou para a escola, nem lembro se estava no prézinho, ou primeiro ano, mas a professora fez uma enquete lá e perguntou quantos dos pais das crianças estudavam. E uns foram falando, meu pai estuda isso, meu pai estuda isso, meu pai estuda isso. E depois a Priscila, com toda a simplicidade, nos disse isso em casa. Pai, mãe, falou para nós, a professora fez essa pergunta, né? Aí eu disse, pai, meu pai estuda. O que seu pai estuda? Meu pai estuda a Bíblia. Meu pai estuda a Bíblia. Sabe por quê? Como eu disse, não vai nenhuma auréola aqui. Mas ela me viu estudando a Bíblia. E sabe de um detalhe? Minhas filhas, quando pequenas, nunca foram um empecilho para a minha meditação, para a minha particularidade para com Deus. Porque elas foram ensinadas, instruídas, orientadas, direcionadas, falar, olha, quando o papai fechar a porta aqui, papai não quer ser interrompido. E papai não era interrompido. Sabe por quê?
catequizou. Foi catequizada, foi orientada, foram orientadas, foram instruídas. Quando o papai entrava para falar com o papai do céu, elas não interrompiam. Elas não interrompiam. Teu filho, você tem dificuldade para ter a comunhão com o nosso Deus por conta dos filhos? Tem dificuldade? Se tem, conduza, orienta, direciona, que os filhos possam ver em vocês essa vida e vocês possam falar, olha, papai tem que falar com o papai do céu. Enquanto papai estiver aqui, falando com o papai do céu, olha, não interrompe, tá? Isso para a criança vai ser até uma alegria, prazer. Poxa, meu pai falando com o papai do céu. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. Que o Senhor nos ajude a entrarmos por esse caminho. Nos ajude, nós homens, quanto ao nosso sacerdócio, cuidar bem da nossa casa, esposa e filhos, que é responsabilidade nossa, não é responsabilidade do Vinícius, nem do Carlinhos, nem do Gil, nem do Caibar, nem do Diego, nem do Boligon, nem do Recadinho. É o Recadinho ali. Não é responsabilidade de nenhum de nós. Não é responsabilidade de nenhum dos irmãos que cooperam, dos líderes da igreja nas casas. Não somos nós que vamos resolver os problemas de vocês. Não são. Seria pretensão dizer que nós podemos resolver o problema. Nós não podemos. Nós podemos cooperar com aquilo que Deus tem para fazer na vida de cada um, com a abertura que cada homem, cada mulher, cada casal, cada família dá. Aí nós vamos cooperar com a palavra de Deus. Mas quem muda é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. E quanto mais cada um de nós estivermos aos pés dele, nós vamos ser transformados. Então a transformação na qual nós precisamos está em Cristo. Está em Cristo. Amém, irmãos? Tomemos essa palavra, que essa palavra possa descer no mais profundo do nosso coração. Tudo isso para a honra e glória dele. Né? E tudo isso para que isso se alastre. Se alastre, se alastre, se alastre. Possamos cair na graça do povo, como dizem Atos, né? Amém, irmãos?